Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução assexuada de plantas, certo? E existem 5 maneiras principais de isso acontecer que os vestibulares gostam de cobrar. Quais são elas? Propagação vegetativa ou fragmentação, estáquia, enxertia, mergulhia e auporquia. Sem maiores demoras, vamos falar sobre cada uma delas. Uma das mais básicas e mais importantes é a propagação vegetativa. Olha só, algumas plantas elas são rastejantes e aí, por causa disso, o caule delas corre paralelo ao solo, como por exemplo na grama, em que o caule é o estolão, ou um caule subterrâneo, que é rizoma. E se a gente corta esse estolão ou esse caule subterrâneo de uma planta, o que acontece? As duas porções que a gente cortou automaticamente viram 2 clones de uma mesma planta. Essa daqui é uma planta nova que foi cortada a partir do rizoma dessa daqui. E a gente pode então, olha só que legal, plantar a grandona num vaso, plantar a pequenininha no outro vaso e dessa forma a gente tem 2 plantas de onde originalmente nós tínhamos uma só. Tá bom? Imagina então num bioma pampa, cheio de capins, como as plantas podem realmente se propagar por propagação vegetativa ou fragmentação. É uma maneira muito boa, né, dos capins não desaparecerem da natureza. Às vezes eles não conseguem tanto reproduzir sexualmente, mas seguem de maneira assexuada se reproduzindo. Tá bom? O moranguinho é uma outra planta muito legal que se faz isso. Olha só, a gente tem aqui 3 pés de morango, que na verdade é uma planta só, porque está conectado, essas 3, pelo seu estolão, né? Se a gente cortar aqui e aqui, pronto, de um morango nós já temos 13. Muita gente que cria morangos, o pessoal da roça, né, que está assistindo o vídeo agora deve estar se identificando, faz bastante esse tipo de coisa para multiplicar moranguinhos, tá bem? A samambaia, que é uma pteridófita, não é angiosperma, que é as plantas que a gente está mostrando aqui, ela também tem rizoma e se a gente cortar o rizoma da samambaia, tu também gera 2 automaticamente por essa técnica tão simples. Então isso aqui pode acontecer na natureza, tá? A partir de agora, as coisas que eu vou mostrar não acontecem na natureza, são coisas que acontecem apenas em floriculturas, em criadouros de plantas ou é feito em laboratórios de universidades, tá bom? Então vamos lá. Primeira, estáquia. O que é estáquia? Você pega um ramo de uma planta, roseira é uma que se presta muito para fazer isso aí, corta e coloca num vaso. Então se você cortar vários ramos de roseira e colocar cada um num vaso, o ramo debaixo da terra ali, ele enraiza e ele gera uma planta nova. Então imagina, a partir de uma planta tu tirou vários galhos, esses vários galhos têm todos os DNAs da planta original, você pode plantar um galho em cada vaso e gera várias cópias da mesma planta. Isso é reprodução assexuada, são todos clones da mesma planta de onde o galho veio, entende? E aí, para isso a estáquia dar certo, e tem esse nome estáquia, porque são várias estacas da mesma planta, para a estáquia dar certo, tem algumas técnicas que a gente tem que se dar conta. Você tem que cortar o galho, a estaca, eliminar as folhas, tá? Porque isso ajuda a estaca a crescer, e frequentemente antes de grudar a estaca, você coloca hormônio vegetal, a auxina, porque a auxina no caule ajuda essas estacas a se enraizarem, uma função desse hormônio vegetal. Além disso, cortar a gema apical do galho, se ele tiver uma gema apical, é outra estratégia muito boa. E gente, muitas plantas em floriculturas se propagam através dessa técnica, a estáquia. O pessoal da floricultura manja muito disso aí. Mas às vezes acontece de você colocar o galho, a estaca na terra, cortou a gema apical, botou os hormôniozinhos ali e não dá certo. Nem toda planta se presta para fazer isso. E quando a estaquinha não dá certo, professor, que técnicas a gente pode utilizar? Uma das mais famosas é a enxertia, que é fazer tipo uma planta Frankenstein, que é what the hell. Então quando a estaca de uma planta que tu quer cultivar, que aqui eu vou chamar de a planta cavaleiro, daqui a pouco nós vamos aprender por quê, não enraiza sozinha no solo, uma maneira de fazê-la brotar é a seguinte: a gente pega o tronco, o caule de uma outra planta que já estava no solo, que nós chamamos de cavalo, fazemos um corte neste tronco da planta que a gente chama de cavalo, que está com as suas raízes conectadas ao solo, fazemos um corte na estaca da planta cavaleiro, que é a planta que nós queremos cultivar, e aí nós acoplamos uma planta, a estaca de uma planta, no tronco que está conectado ao solo da outra planta. Acoplamos o cavaleiro ao cavalo. E aí,
vedamos isso com fita e o que acontece nessa hora? Os tecidos do cavalo, que seria essa planta aqui de baixo, começam a se conectar com os tecidos do cavaleiro. Então a água que vem do xilema aqui desta planta, que é a cavalo, que está no solo, começa a entrar no xilema dessas 4 estaquinhas que são da planta cavaleiro, que é a planta que nós queremos cultivar. E aí dá certo, olhando de longe, isso aqui não parece que é estaca, né? Agora olha pertinho, olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom. Aqui a gente tem, ó, o tronco da planta cavalo, que é a que fica embaixo, com a planta cavaleiro conectada a ela e olha só, com folhas, beleza. Então assim é a estaca, você junta uma planta que você pega uma estaca de uma planta que você quer reproduzir asexuadamente e gruda ela no tronco de uma planta que já está previamente conectada ao solo e assim a planta cavalo coleta a água e os minerais do solo e transfere para a cavaleiro que foi inserida por cima dela e assim a planta cavaleiro começa a dar folhas, flores, frutos e a coisa funciona. Isso é estáquia. Essas 3 que eu falei, são as que, ou seja, a propagação vegetativa, estáquia e enxertia, são as 3 que mais costumam perguntar em provas. Agora aquelas assim que só para tu saber que é reprodução assexuada de planta e deu, só para tu saber e eu vou dar uma explicaçãozinha breve, né, para também não ficar só decoreba. Mergulhia, o que é? Tu pega um ramo de uma árvore, mergulha ele no solo, não na água, e aí o que acontece? Esse ramo enraiza. E aí se tu cortar aqui, se esse ramo enraizar, tu vai ter 2 plantas. A original e uma cópia, que é esse ramo que enraizou. Deu. Mergulhia. Não precisa saber mais nada. A alporquia é um pouco complexo. Tu pega um galho de uma árvore, corta um anel de malpigue desse galho, que é esse anel da casca, coloca terra na volta desse lugar que tu cortou, olha aqui a terra, e fecha com um saco. E aí essa região do caule aberta, em contato com esse saco, começa a formar raízes. E aí o que acontece, olhando o resumo aqui? Se você cortar essa estaca no lugar onde você fez a alporquia, o que vai acontecer? A planta que está no solo, a qual você fez isso, ela não vai morrer. E este galho aqui, que está com raízes, você pode plantar num lugar novo e ele vai virar um clone desta planta. Então olha só, é muito comum numa mesma árvore você fazer várias alporquias e cada galho onde você está fazendo a alporquia vai criar raízes. E se você cortar esses 3 galhos e plantar esses 3 galhos, né, onde você fez a alporquia, que originou raízes em 3 lugares diferentes do solo, você vai ter 3 plantas novas a partir desta original. E então um método de reprodução assexuada, tá bom? Então, frequentemente, o que mais cai nas provas é você saberem que esses nomes são métodos de reprodução assexuada. Raramente vão perguntar o que cada um faz. Mas no vestibular muito PNC isso pode acontecer, portanto, a gente tem que estar ligado. E é isso, minha gente.